Fala, meus amigos, beleza? Aqui é Adilson Leôncio. Vamos tecer o nosso baú e vamos começar fazendo essa armada aqui da fibra sintética, ó. Essa técnica, ela é diferente dessa outra que eu já mostrei para você aí, ó, nesse vídeo. E aí eu já começo aqui, ó, puxo 3 braçadas de fibra sintética, ó, fita 10. Ó, veja a ancoragem que eu faço aqui, ó. Eu passo a fita por baixo ali, uma ponta. E aí vem aqui por dentro, puxando a fibra sintética. Pego o meu cordão tá posicionado na parte da frente ali, ó, de frente com o baú, viu? Então aí o rolo fica ali na frente, eu puxo pela ponta de dentro do rolo do cordão e faço essa ancoragem aqui, ó, que é a primeira, o travamento aqui do meu cordão. Essa armada é uma armada tipo bate e volta. Então, nós vamos iniciar ela aqui. Eu tenho o vídeo de fabricação completo dessa armação do baú aqui. É só você dar uma conferida lá no nosso canal, você vai achar o vídeo de fabricação do baú. Nesse caso aqui, ó, nesse modelo de baú, eu tô trazendo a diferença aqui. A forma de você tecer é diferente da outra que a gente já tem lá. E um outro detalhe é que a parte do assento desse baú, ela já vai ser a tampa também. Então eu não preciso fabricar a tampa como no outro vídeo de fabricação lá. Então, ó, eu venho ali, eu dou 3 voltas, travo a parte de trás do cordão, desço uma plantada, mais 3 voltas. E aí eu a cada 3 voltas desço uma plantada do cordão. Ela vai lá, bate lá embaixo e volta, né? Ela vai lá, passa por trás do travamento de baixo e sobe de novo. Essa é a armada com o cordão, que depois eu vou vir tecendo toda essa peça aqui com fibra sintética. Perceba que eu puxo deixando o cordão bem esticadinho. Não é um aperto que chega a deformar a fibra sintética ou o cordão, não, é uma estica bem justinha só. Deu 3 voltas, puxo o cordão ali, aí eu dou uma volta atrás do cordão, ó. Na verdade, na frente do cordão ali, é como se fosse um travamento dele. Aí eu desço uma plantada lá, a hora que ele volta, ele já volta seguindo o processo ali, ó, já vai na frente e aí eu já venho enrolando ele de novo aqui. Dessa forma, eu vou seguindo fazendo a estica certinho, vem enrolando, conferindo se ela tá justinha ali, a questão do vão entre uma fibra e outra. Essa parte de cima aqui, de onde eu tô enrolando a fibra sintética para amarrar o cordão, ó, é a parte de cima do meu baú. Essa é a parte que mais vai aparecer do meu baú. Então eu sigo aqui fazendo a armada. Aqui estamos usando fibra sintética de 10 milímetros e cordão na armada. E vamos usar fibra depois também no tecimento dessa peça. Ó, perceba que ali embaixo tem um travamento. Conforme eu vim fazendo a armada aqui, ele já ficou ali no vão, tudo certo. Caso ele tivesse caído bem na reta de onde seria uma plantada, aquele travamento de baixo que é onde eu vou colocar a madeira ali embaixo, né? Ou eu passaria essa armada uma volta a mais para ele sair do lado para frente, ou eu adiantava e faria só com 2 voltas. Mas a ideia é você driblar esse travamento ali de baixo, assim como eu fiz aqui também. E aí, meu amigo, você vai seguir fazendo esse mesmo padrão que você começou ali, você vai seguir fazendo aí pra frente. Esse meu baú aqui, ele tá medindo 90 centímetros de comprimento, 40 de largura e 42 de altura. Chegou aqui, ó, na parte da emenda.
né? Vocês viram que eu puxei 3 braçadas de fita para eu fazer essa parte aqui, né? Então, eu pego ali, faço uma emendazinha no cordão, uma emendinha bem feita. Você vê que ela não ficou muito 100%, você faz uma emenda bem segura aí, que essa parte não pode escapar. Um detalhe é que a cola sempre vai ficar voltada para baixo, que depois eu vou tecer, a emenda não vai aparecer, a emenda dessa parte de cima. Então, como eu estava dizendo, essa emenda ela tem que ser bem feita, que essa parte de cima ela não pode de maneira nenhuma escapar. Se ela escapar, a trama vai ser prejudicada e vai te dar um retrabalho aí, porque sua peça vai precisar de um reparo. Então eu venho ali, ó, sigo fazendo a armada da minha peça. Padrão, ó, tudo esticadinho, a mesma distância entre todos, 3 voltas. Eu abriria uma exceção ali se nessa plantada ela caísse bem em cima dessa parte de baixo. Você vai ver que tem 2 barras soldadas ali na lateral ali, né, na parte de baixo, que é onde eu vou parafusar o fundo do baú. Quando eu chego nessa ponta aqui, meus amigos, ó, o cordão, ó, eu simplesmente passo ele ali por baixo e é o mesmo procedimento, ó. Mesmo esquema que eu vinha fazendo ali, só que ele passou por baixo e foi para lateral ali, ó. Então, eu chego ali, posiciono ele melhor, dou 3 voltas ali da fibra sintética e já faço o travamento na frente do cordão. Da forma que tá ali, o meu cordão já sai dando uma plantada. Veja que ele vai sair por dentro ali do outro, mas eu puxo ele de lado e já sigo o mesmo processo que eu estava fazendo do outro lado lá. Caso isso aqui aconteça isso, né, do seu cordão ficar por dentro ali igual o meu ficou e te incomodar, você pode cortar ele e fazer a amarra de novo dele lá em cima e seguir o processo normalmente, que não vai ter problema nenhum. Só precisa estar bem apertadinho, bem amarrado ali na parte de cima, que ele não escapa depois. Então, ó, pra mim não vai incomodar, eu vou seguir fazendo o mesmo esquema. A diferença é que ele vai ser puxado ali pela lateral. Faço o processo normal da armada. Como eu estava dizendo, eu tenho a fabricação completa desse baú. É só você dar uma olhada aí nesse vídeo aí que aparece na tela para você. Você vai lá na pasta e localiza ele. E então, meus amigos, lá eu ensino a fabricação da armação, né? São baús aí com 2 técnicas diferentes. Nesse baú que eu mostro aí, que aparece aí no vídeo, eu ensino fabricando a tampa de cima também. E aí são 2 tipos diferentes de baú. Você pode fazer igual a esse meu aqui, que vai ter um tampo de MDF depois. E por isso eu não preciso necessariamente fazer a armação da tampa. Então eu já vou colocar uma dobradiça reforçada e parafusar a tampa direto na armação aqui do meu baú. Ou você pode fabricar aí a tampa certinho e parafusar o assento em cima da tampa, como eu ensino lá naquele outro vídeo que apareceu aí para você. Depois que eu faço toda a armada de onde vai ser feita a trama da fibra sintética, ó, eu venho conferindo esse vão aqui, ó, entre uma peça e outra. Eu faço mesmo uma conferência porque ele já vai estar mais ou menos no mesmo vão. Quando você veio fazendo a armada, você veio dividindo certinho, 3 voltas, desceu uma plantada. Caso você faça com menos também, como eu digo sempre, esse é o meu padrão, trabalhar com 3 voltas, mas tem gente que trabalha com 2, fica bom também.
Se quiser trabalhar com 4, aí você tem que avaliar, porque o vão fica um pouco grande entre uma plantada e outra. Aqui, ó, depois que eu faço essa armada, eu vou fazer esse ponto de acabamento aqui, ó. Presta atenção na quina do meu baú, que eu vou fazer um ponto de acabamento aqui, ó. Então eu puxo uma pontinha da fibra sintética aqui. Esse pedaço é com uma braçada de fibra sintética. Então eu puxo uma braçada minha, dá para fazer. Se seu braço for um pouco menor, talvez você precisa puxar um pouco mais. Se seu braço for maior que o meu, talvez você puxe um pouco menos que uma braçada. Isso aí, conforme você vai trabalhando, você já pega aí mais ou menos o tamanho ideal para você. Então eu travei ela ali dessa forma que você viu, eu passei ela por baixo. Depois eu venho e faço esse travamento aqui, ó. Ela vai dando uma volta para cada lado da minha armação e ela vai formar esse ponto de acabamento aqui, ó. Que é justamente para tampar essa quina aqui, que é a união entre os lados da armação. Você vem fazendo bem esticadinho. A posição não tá confortável para mim aqui, mas eu tive que trabalhar assim, que é para eu tentar mostrar para você, né, o ponto aqui, como é que ele se desenha. Até por isso que ele não ficou aí 100% o acabamento dele, porque tá numa posição ruim para mim, mas essa era a posição que eu conseguia mostrar para você na câmera aí. Eu dou uma volta de cada lado. Quando que é a hora de eu terminar isso aqui, Adilson? É quando eu consigo tampar aquela quina ali, ó. Então você tampou a quina, aqui nesse caso deu 3 voltas em cima e 2 nessa parte de baixo aqui. Assim vai ficar o seu ponto. A colagem precisa estar para a parte de baixo ou escondido na parte de dentro, porque depois você vem com a fibra sintética e a cola não vai aparecer. Depois que eu fiz isso, eu já vou partir para a parte do tecimento com a fibra sintética, ó. Então eu vou puxar 4 braçadas de fibra sintética e já vou puxar ela aqui, ó, pro lado que fica melhor para eu tecer. Então eu já venho ali, vou pegar somente de um lado do cordão, porque ele foi lá no bate e volta, certo? Então eu vou ter um lado para frente e outro lado para dentro. Ó, eu passo ali, venho fazendo o tecimento inicial aqui. Quando eu chego ali na ponta é onde eu vou ancorar a ponta da minha fibra sintética aqui na partida, ó. Então eu vou ali, posiciono certinho a ponta do meu cordão. Eu vou dar uma volta ali embaixo e vou colar para fazer o travamento. Se você é porque nós estamos de frente aqui, né, com a tela, mas se você imagina que você tá lá na posição que eu tô sentado ali virado para cá, eu vou estar sempre tecendo, puxando da direita para a esquerda a fibra sintética. Essa é uma posição que eu gosto de trabalhar. Eu tenho mais facilidade para tecer para esse lado aqui. Sempre foi assim. Então, ó, veja que eu puxo da direita para a esquerda. Pode ser que a sua também seja igual essa minha aqui, né? A posição melhor para você. Mas você pode ter mais facilidade para fazer o contrário, ó, de partir o tecimento dali da onde eu tô ali, ó, para a direita, né? Da esquerda para a direita. Com o tempo você vai identificar aí a forma mais prática de você trabalhar. Eu teci essa lateral, teci a frente, a lateral, aí voltei para cá de novo, ó. De agora para frente, você vai seguir tecendo rodeando. Da mesma forma que eu tô fazendo aqui, ó. A diferença é que você vai pegar, assim como eu tô pegando, só o cordão de fora, ó. Você vê que tem um outro cordão na parte de baixo e eu ainda não vou pegar ele. Mas já já eu venho pegando esses 2 cordões e aí eu vou mostrar para você aqui como é que ele fica depois, ó.
Conforme eu venho tecendo, eu já venho esticando ele para baixo ali. A nossa peça, a nossa trama ali começa a tomar forma. Para você que está acompanhando o nosso vídeo até aqui, meu amigo, se inscreve aí, dá um apoio para o nosso projeto. Estamos trazendo bastante conteúdo 100% gratuito para você aqui. A forma de você retribuir aí o nosso esforço, né, a dedicação de estar gravando o vídeo, tentando buscar o melhor ângulo para você entender como é que faz as coisas, é você se inscrevendo. Essa é a forma de apoiar o nosso projeto. Deixe seu comentário aí, alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo também. Deixa aí, à medida do possível eu vou respondendo e tentando atender a todo mundo. Aí, meu amigo, ó, eu sigo fazendo dessa forma aqui, tecendo somente com um lado do cordão, pegando até eu der 5 voltas aqui. É um padrão essas 5? Não necessariamente, mas aqui eu identifiquei que quando eu faço as 5 voltas da fibra sintética, eu já consigo puxar o cordão de baixo e tecer os dois juntos. Ó, e é isso que eu faço aqui nessa parte, ó. Depois que eu tô na 5ª volta, eu já puxo os dois juntos, ó. E aí quando eu vou tecer, porque o tecimento é um por baixo e outro por cima, certo? Então quando eu vejo que já dá, eu já puxo de baixo, depois da 5ª volta aqui da fita, por exemplo. Ficou bom pra mim. Você podia fazer aí com um pouquinho mais. Com um pouco menos eu acho que não ficaria muito bom. Então eu indico você a fazer na 5ª também, igual eu fiz, ó. E aí você já vai tecer puxando os dois cordões. Quando você puxa o primeiro de baixo, a tendência é ele abrir um pouco. Mas depois que você dá uma volta e puxa os dois, a segunda volta, aí ele já assenta ali embaixo, ele trava e fica beleza, ó. Preste bastante atenção durante esse tecimento aqui, para você não pular uma casa. Talvez aí você está iniciando ainda e aí qualquer distraçãozinha você acaba puxando, pulando uma casa. E aí fica muito ruim, porque depois se você demorar para perceber, depois você tem que vir desmanchando toda a trama, porque ela vai dar diferença. Então eu sigo, mando uma por baixo, outra por cima. Padrão. Agora, ó, eu venho conferindo aqui, ó, depois de 2 voltas, no máximo 3, eu venho conferindo certinho se esse meu cordão não tá torcido, ó. Como tá, o vídeo tava acelerado, você acabou não vendo, mas eu venho conferindo isso aqui, ó. Se tiver torcido, eu distorço o cordão. Essa conferência você faz em torno de toda a peça para garantir que ela vai estar, ó, padrãozinho, igual essa lateral aqui ficou. Assim eu fiz com toda a peça. Feito isso, meu amigo, você subiu tecendo até lá em cima. A minha fibra sintética acabou ali naquele trecho. Você percebe que tem uma diferença da parte um pouco mais escura para a parte um pouco mais clara. São cores de fibra sintética parecidas, porém uma um pouco mais clara e outra um pouco mais escuro, que é a parte de baixo. Como eu tinha só essa mais clara para finalizar, eu decidi chegar até o final com essa mais clara. O tom é bem parecido, então não deu muita diferença. E aí, ó, a emenda, em todos os casos aqui, quando você for fazer, deixe ela sempre, ó, para baixo do cordão, como eu tô fazendo aqui. Eu peguei essa parte já de cima da trama como exemplo, mas no decorrer desse tecimento teve algumas emendas, e é normal isso. Como eu estava fazendo aí, puxando 4 braçadas, então teve algumas emendas. E nessa parte final aqui, eu já faço colando aqui, que é para eu posicionar melhor a fibra sintética. Como eu estava falando sobre emendas,
Em todos os casos de emenda aqui, você tem que jogar a emenda de forma que ela fique atrás do cordão. Em todos os casos eu fiz isso justamente para não aparecer na frente da minha peça, né? Que aí já compromete o acabamento. Como eu estava dizendo, deu um pouquinho de diferença, mas eu vi que ia casar legal essas duas cores junto e aí eu decidi finalizar. Aqui na distribuidora que eu compro fibra sintética, eles chamam de a parte mais escura, argila escura, a parte mais claro, argila claro. Esse é o nome que eles deram para essa cor aí de fibra sintética. Então, ó, eu sigo fazendo o tecimento aqui. Eu vi que o meu cordão estava sobrando, eu cortei um pedaço porque essa parte final aqui a fita já fica bem apertada. Então, quanto menor for o tamanho da fibra para eu vir tecendo, melhor vai ser para eu fazer o meu acabamento aqui. Então, ó, eu podia fazer aqui sem colar, só que ela poderia escapar e rodar um pouco para baixo. Eu venho ali e colo ela vai parar na onde eu posicionei, certo? E aí aqui já estamos indo para a parte de fibra sintética, a parte final. Só que aí você continua aqui comigo que eu mostro para você a parte do assento da cadeira também. Esse vídeo ele é bem completo, que eu ensino tudo, até a parte do tecimento, a fabricação do assento, a finalização desse baú eu trago aqui para você nesse vídeo. Então eu venho colando, viro, colo do outro lado também e vou finalizar o meu baú aqui. Essa finalização você precisa fazer a colagem e esconder o máximo essa ponta que vai sobrar ali, ó, para ela ficar bem discreta. E aí eu jogo ela ali para trás. Ela fica dessa forma aqui. Depois que eu consigo finalizar lá o meu tecimento, eu viro o meu baú de cabeça para baixo, ó, e vou pegar essa beirada todinha aqui e vou colando ele aqui, ó. Se eu deixar isso aqui solto, com o tempo, né, ou a pessoa pegar de um jeito, de uma forma diferente aqui para carregar, para transportar para algum lugar, poderia acontecer dessa fibra escapar para baixo, porque ela tá só esticada aqui, certo? Então eu venho aqui na primeira volta da fibra sintética, eu pulo aqui um cordão sim e um não, eu venho fazendo essa colagem dessa borda aqui no entorno de todo esse baú aqui, justamente para não acontecer da fibra sintética escapar e rodar para baixo. E aí, nos outros vídeos de baú e de cesto, eu tive algumas perguntas de inscrito, alguns nos comentários, outros mandaram WhatsApp para mim, sobre a fabricação desse baú e do cesto, se poderia ser feito de madeira. Poderia sim, não tem problema. A diferença é que se você fizer ele de madeira, você, em alguns casos, teria que usar aí grampo para travar a fibra sintética nele. Você pega aí um grampeador, você consegue. Mas fica bom também, desde que você faça aí uma armaçãozinha de madeira bem resistente. Basicamente você vai fazer tudo aquilo que eu fiz lá no vídeo de fabricação da armação, só que com a madeira, e o tecimento é o mesmo esquema, é a mesma técnica que eu uso aqui, você vai usar, só que na armação de madeira. E aí eu sigo fazendo essa colagem dessa borda aqui. Aqui está o material que eu vou usar na confecção desse assento aqui. Ali embaixo eu já tirei a medida, já coloquei um pedaço de MDF aqui, ó, que é o fundo do meu baú. E aí eu vou parafusar ele nessa
peça que está ali embaixo que você viu anteriormente, lembra lá no tecimento da armação? Aqui está o tecido com a estampa que eu vou utilizar, a dobradiça reforçada, que é a mesma dobradiça de porta, e uma espuma de 3 centímetros. Esse tecido ele é impermeável. Quando você for cortar a espuma, ó, eu deixo aqui sobrando aqui um pedaço de aproximadamente 2,5 cm a 3 de cada lado. E aí aqui está o grampeador que eu vou utilizar. Esse grampeador é um grampeador elétrico. Caso você não tenha aí um compressor para utilizar grampeador pneumático, essa é uma boa opção de grampeador. Grampeador que não vai machucar sua mão se você for fazer uma peça utilizando bastante grampos. E aí eu sigo fazendo esse travamento aqui, ó, das quinas da minha peça. Perceba que eu não estou usando cola, não é algo muito aprofundado nessa questão de tapeçaria, mas depois do acabamento final vai ficar bem bonito esse assento. Então, aquele outro grampeadorzinho manual, ele dá para fazer também, só não daria para fazer no MDF. Esse MDF aqui é uma oportunidade que eu estou aproveitando. Eu tenho um pedaço bom de MDF aqui, então eu aproveitei ele para fabricar esse baú. Então ele vai dar para fazer mais uns 3 ou 4 baús aí, porque eu ainda tenho chapa dele sobrando aqui. Então, por esse motivo eu estou fazendo a tampa do meu baú com MDF. Se fosse apenas aí um madeiritezinho, sim, mais fraco, eu não poderia usar ele como assento, porque isso ia ficar escapando e ia dar uma incomodação tremenda. Já o MDF ele é mais firme, então depois que eu parafuso ali ele fica bem fixado. Ó, perceba como que eu venho fazendo a parte de fixação aqui do tecido, ó. Eu viro ele de lado porque fica melhor para eu poder manter aí bem esticadinho e dar um acabamento bom na parte do assento. E aí eu venho fazendo a fixação pelo grampo aqui. Você poderia também terceirizar essa parte aqui se você tiver um conhecido tapeceiro, alguma tapeçaria aí que você conseguir fazer uma parceria, é muito bom, porque aí toda vez que você fizer peças com assento de estofado, você pode estar terceirizando essa parte. Eu particularmente eu faço, mas não é a parte que eu gosto de fazer. Eu tento evitar fazer, mas nem sempre eu consigo terceirizar. Como é uma peça só e eu fiz para eu vender, né, mas trazer para você aqui no vídeo, mas eu não tenho um comprador ainda para esse baú. Então eu vou fazer aqui porque eu diminuo o custo meu de fabricação dessa peça. Esse baú, depois de pronto, eu vendo ele aqui na minha cidade nesse tamanho de 90 centímetros de comprimento aqui. Eu vou vender ele por R$ 450. Com relação ao baú, o mercado aqui ele não é muito bom pelo seguinte: aqui na minha cidade tem um pessoal aqui que é crediarista. Eles vendem uns baús feitos de madeira inteiro aqui, nem fibra sintética é. É só uma madeira e enrola um tecido em volta. E aí eles vendem baú com tamanho parecido com esse meu aqui por 150. Só que como eu não tenho eles como concorrentes para mim, o preço vai ser maior mesmo. Uma pelo trabalho, outra pelo custo de produção, né? O meu custo de produção é bem maior do que a dele. Então não tenho como vender esse baú muito mais barato, senão eu fico só com trabalho. Eu tava te dizendo, eu vou vender por R$ 450 esse baú. Acho que é um preço justo, até um pouco acima do normal. Mas aí entre 300 e 350 eu já estaria ganhando nesse baú aqui 100% no mínimo. Então eu estou ganhando um pouco mais de 100%. Vou vender ele a 450. Esse valor eu divido no cartão aí até em 3 vezes, 4 vezes se o cliente quiser.
eu conseguiria vender para uma pessoa de confiança aí, alguém que eu sei que vai pagar, que não vai me dar trabalho. Eu venderia parcelado também aí, em umas 3 vezes. Se você conseguir pegar uma entradinha é bom também, porque você já vai estar com pelo menos um capitalzinho para você tirar uma parte do material que você gastou. Então, são várias oportunidades de negócio, né? Então você pode vender parcelado no crediário, pode vender parcelado no cartão, você pode vender à vista. Se você já tem uma lojinha, você pode expor ali na lojinha e esse baú ele pode ser vendido tanto ele como abrir uma oportunidade de outro negócio. A pessoa vê, oh, você fabrica esse tipo de móveis, tem um projeto aqui e tal, então às vezes um projeto ele abre porta para outro. Você não acaba nem vendendo aquele, mas você vende um outro. Até mesmo pela cor também, né? Talvez a pessoa não goste dessa cor que você fez e ela vai encomendar um com outra cor. Mas o preço desse baú vai ficar em torno disso aí, R$ 450 a princípio. Eu sigo então, ó, aqui no meu estofado, eu vou fazendo a parte de fixação aqui por grampo, ó. Quem tiver uma habilidade maior aí com tapeçaria e quiser também fazer um estofado costurado, fica muito bonito também, né? Não é o meu caso, eu sou bem amador nessa questão aqui de tapeçaria, então eu tenho o básico aqui, o kit de sobrevivência mesmo. Eu tenho uns 3 grampeadores aqui, um pneumático, eu tenho esse elétrico aqui que eu comprei recentemente. É muito bom porque ele faz menos barulho do que o pneumático. Eu gasto menos energia porque eu não preciso de um compressor ligado para tocar ele. Então, a praticidade dele para mim é muito bom por causa disso. E eu recomendo ele. Confesso que quando eu comprei essa máquina, eu comprei ela bem desconfiado, que eu não estava muito acreditando que ela desse conta. Até mesmo esse grampeamento aqui no MDF é uma forma de teste também que eu quis fazer nele para ver se ele aguenta mesmo empurrar o grampo numa superfície dura, que é o caso do MDF. O MDF com fórmica ainda. Se fosse o MDF cru, eu tenho certeza que ele empurraria. Então aqui no MDF com fórmica ele está aguentando bem furar aqui e tá aprovado. Para mim a ferramenta atende o propósito dela. Então não estou ganhando nada da marca para fazer essa propaganda. Das outras marcas eu não conheço, mas esse aqui dessa marca tem me atendido muito bem, então eu recomendo. Não recomendo que você faça muito trabalho em MDF usando esse grampeador, porque senão com certeza ele vai aí perder muito tempo de vida útil dele, porque a superfície é muito dura. Mas se for para fazer aí em um madeirite, ele aguenta tranquilo. Até mesmo no MDF cru, acredito que ele vai. Nesse caso aqui tá com fórmica, então não indico você trabalhar muito com ele em MDF com fórmica, que é esse revestimento aqui de cima, né? O acabamento do MDF. Então, meus amigos, ó, essa parte aqui é a parte que você vai dando o acabamento para a peça. Você vai apertando aí, vendo onde você tem que puxar mais, onde você tem que puxar menos, para ficar aí um acabamento padrão, não ficar muito deformado a parte do assento, que essa parte aqui é importante. E aí eu já venho finalizando essas quinas aqui, ó. Eu venho grampeando elas. Essa parte aqui eu costumo dizer que é como se fosse para você embrulhar um presente. Se você já embrulhou presente alguma vez na sua vida, é mais ou menos isso que você vai fazer. A diferença é que aqui você vai estar usando o grampo. Depois que eu finalizo toda a parte do grampo, eu pego a minha tesoura e vou cortar o excesso do tecido aqui, ó. Então tudo que tá de sobra do tecido aqui,
eu venho cortando para facilitar o meu acabamento dessa parte de baixo aqui. Eu não posso deixar, no caso do baú, e nem na cadeira também, eu não posso deixar a parte de baixo do assento solta. Mas no caso do baú é mais ainda, porque quando o baú estiver aberto, essa parte aqui ela vai aparecer. Então você precisa fazer um acabamento nessa parte de dentro aqui também do baú. Nesse caso aqui eu venho e corto todo esse excesso aqui. Depois que eu faço isso, ó, posicionar melhor a câmera aqui para você ver. Eu pego aí esse pedaço de TNT preto que eu já tinha aqui, ele tá um pouco amassado, mas eu vou utilizar ele assim mesmo, porque depois de esticado aqui ele dá uma disfarçada e com o tempo ele vai se ajeitar aí, ou se for o caso depois eu venho com um soprador aqui, estico ele melhor. Mas de um modo geral você vai pegar um TNT preto. Caso você não queira ou você não tenha o TNT, mas você tem a sobra do próprio tecido da estampa de cima, você pode utilizar ela. Viu ali como é que eu posicionei essa parte do TNT para eu grampear? Outro detalhe muito importante, se você puder colocar taxinha aqui na parte de dentro, aquela uma com acabamento, com aquela cabeça arredondada, fica muito bacana. Nesse caso eu não tinha, eu não queria comprar também para eu não ter que alterar o valor da peça, porque aí eu vou gastar combustível para buscar, vou procurar onde é que tem. Então eu fiz aqui no próprio grampo, na beiradinha, tentando colocar aí de uma forma discreta. E aí ela fica dessa forma, ó. O baú, o assento do baú fica assim, a peça fica muito bonita. Então eu indico para você a fabricação dessa peça mesmo, ó. Eu venho aqui, pego a própria dobradiça, uso como um gabarito aqui para eu poder colocar o posicionamento de onde é que eu quero ela dos dois lados. Então eu já marquei ali o início, eu venho com a parafusadeira e um parafuso e eu já vou colocar ele direto. Esse macete aqui é para você ganhar tempo. Você viu o que eu fiz ali? Eu posicionei ali a dobradiça, vim com um prego e fiz ali, dei uma batida que é para ele meio que fazer um guia para mim. Depois de pronto, meu baú fica assim. E aqui estão as medidas do baú também. Para quem me acompanhou até aqui, fico meu muito obrigado, valeu e até mais.